Atos, capítulo 16. Atos 16. É bem conhecido. Atos 16, 31. No versículo 30, um homem faz uma pergunta a Paulo e a Silas, que estão numa prisão. Aqui foi um lugar onde Deus usou bem aqui os apóstolos. Os discípulos, eles foram acusados nesta cidade de estarem expondo costumes para aquele povo que era romanos, que eles disseram, não é costumes nossos. Se você pegar o versículo 21, ele diz assim: e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então eles acusam os discípulos, os apóstolos disso, o apóstolo Paulo e o Silas, e por isso as autoridades pegam eles, prendem eles. Primeiro leva em praça pública, açoita eles, dá uma surra, uma grande surra neles, e depois entregam eles à prisão na mão de um carcereiro. E aqui você já conhece esse relato, né? Que meia-noite está o Paulo e o Silas cantando louvores a Deus e orando, e há um terremoto só ali naquela prisão. Esse terremoto abala as prisões, que abre todas as prisões. O carcereiro fica desesperado, pensa em se matar, porque acha que os presos fugiram. Ele estava dormindo, acorda de repente com aquele barulho e vê tudo aberto, diz, e foi embora todo mundo e amanhã vão me cobrar. E naquela época a cobrança era forte mesmo, levava às vezes a morte. Ele pensou em se matar, e Paulo, não te mata não, nós estamos todos aqui, fala para ele. E no versículo 30, ele chega, tira eles para fora da prisão e faz uma pergunta, né? Que ele diz assim: o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele, através do agir de Deus ali, naquela prisão, e o Paulo e o Silas, o comportamento deles, de não fugirem, de estarem ali, de ter cuidado com a vida dele, que ele ia tirar a vida dele, grita, não faz isso, ó, nós estamos aqui. Aquele carcereiro viu, não, esses homens são diferentes, eles têm Deus e eu estou perdido, eu preciso de salvação. E ele faz essa pergunta, e nós já conhecemos bem a resposta, que é o versículo 31, e é justamente isso que eu quero falar nele, que ele diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aí depois o carcereiro leva ele para sua casa, lava os vergões, que tinha levado uma surra, está cheio de vergões nas costas, lava os vergões dele e os alimentam. E o Paulo e o Silas ali prega para eles e para a família dele, e eles se convertem, são batizados naquele mesmo momento. Você arrumaram água ali, batizou eles. E no versículo 34 diz, e levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, então na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa.
a sua crença se elevou. Mas eu vou voltar para o versículo 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Hoje é o dia que estamos orando pela família e nós precisamos entender bem esse versículo. É um versículo que nós já conhecemos, falamos tanto, os pregadores falam tanto. Meu irmão, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Sei que com certeza, eu não vou dizer que você está careca de ouvir isso, porque aqui não tem nenhum homem careca, só tem mulher, né? Seria complicado dizer que está careca. Mas você pode, vamos dizer assim, está cansado já de ouvir esse versículo, as pessoas falarem, talvez você mesmo falar, às vezes falamos isso, às vezes pregamos para Deus: oh Deus, cadê minha família? Está escrito na tua palavra, e crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E foi a resposta dos discípulos do apóstolo Paulo e do Silas para aquele homem que perguntou: o que eu faço para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Agora vamos entender isso aqui, porque isso pode nos trazer uma série de perguntas. Até outro dia eu estava pregando aqui, a irmã questionou, ela disse: pastor, estou muito tempo buscando a Deus, orando, e minha filha não quer nem saber, ela não vem para a igreja, não quer nem saber do Evangelho. Depende dela também, não? Lógico que depende da pessoa crer, né? Ela crê, mas aí que está, nós temos que sermos os condutores de fé, porque ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu. Primeiro você, primeiro eu, primeiro nós temos que crer e viver essa salvação. Agora o que eu quero falar hoje aqui é do crer, né? Porque crer não é simplesmente confessar eu creio. O que vai provar que nós cremos são as nossas obras, as nossas atitudes. E é isso que vai fazer a diferença de alcançar nossa família. Tem um versículo na Bíblia, você conhece muito ele, que é 1 Coríntios 15:33, que diz assim, eu vou usar duas traduções. Tem uma tradução que diz assim, acho que essa tradução que eu estou aqui diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Tem uma tradução que é mais direta, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ficar com essa, as más companhias. Então quer dizer, se eu andar ou conviver em companhia de uma pessoa errada, que seja uma má companhia, eu posso adquirir com a minha convivência, eu posso me corromper, eu posso adquirir hábitos dela, às vezes sem nem perceber. Você sabe que o ser humano tem muito disso, ele vai convivendo muito com as pessoas, vai pegando hábitos. Eu agora me lembro de algumas pessoas que são de outros países, estão aqui no Brasil e fazem aí vídeo no YouTube falando da vida dele no Brasil, e muitos dizem assim: quando voltaram para a terra deles, o pessoal, a família achou eles diferentes, porque eles, na convivência aqui com o povo do Brasil, pegou um pouco dos hábitos dos brasileiros, os hábitos nossos, né? E alguns são bem ruins nossos. Alguns hábitos brasileiros é bem ruim mesmo. Alguns são até bons, né? Mas tem uns que só tem aparência de bom, mas é bem ruim. Por exemplo, eu nunca morei lá, mas hoje com a internet você acaba vendo as pessoas falando. Às vezes eu pego para ver, eu coloco nesse campo para ver o costume das nações. Sempre tem alguém lá de fora falando, alguém que está morando lá. A educação brasileira, a formação brasileira, a formação europeia, a formação francesa, diz que ela é mais respeitosa, é mais fechada,
mas ao mesmo tempo é mais respeitosa. As crianças desde cedo aprendem a respeitar os mais velhos. Diz que até a mesa, acho que se separa, a criança do lado e o velho de outro, e a criança não se intromete na conversa de uma pessoa mais velha, assim facilmente como o brasileiro, que você está conversando, a criancinha desse tamanho, ele te mete, te corta e não está nem aí se você é mais velho, né? O jovem também nem respeita mais velho, não respeita nada, o Brasil tem isso. Então os caras chegam aqui e pegam esse costume, como às vezes o brasileiro também pega para fora. Por quê? Está na companhia daquela pessoa, então ela acaba aqueles costumes que ela tinha sendo corrompidos pela convivência com o outro. E se você conviver muito com uma pessoa direto, todos os dias, de repente você começa a pegar alguma coisa sem nem perceber alguma coisa. Então a Bíblia nos diz que a má companhia corrompe os bons costumes. Agora vamos colocar isso ao contrário. A boa companhia, ela vai também mudar a forma da pessoa que aprendeu um mau hábito a ter um bom hábito. Então, voltando aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O que é a importância da minha? Eu creio e a minha salvação alcançar a mim e a minha família. Porque se eu verdadeiramente creio, porque crer não é simplesmente eu creio para receber uma bênção, não é eu creio para receber a bênção, logicamente, mas eu creio no que Jesus ensinou. E quando eu creio verdadeiramente no que Jesus ensinou, então a minha maneira de proceder, de agir, ela é mudada, ela é transformada. E logicamente, que se eu convivo com a minha família, as pessoas da minha casa, da minha família, se eu verdadeiramente estou crendo em Jesus, e se eu estou crendo, eu passo a viver a palavra dele, e aí também há mudanças no meu comportamento, há mudanças nos meus hábitos, aqueles que estão convivendo comigo, eles poderão, através dessa convivência, aprender algo comigo, que vai levar eles também a crer em Jesus. Que vai levar. Isso tem na questão do proceder, que é do bom exemplo que você dá, a boas atitudes, coisas erradas que às vezes você fazia, você passa a não fazer mais, atitudes que você tinha que de repente você já não tem mais, e a pessoa vai vendo aquilo, vai percebendo, e de repente ela começa a adquirir aqueles hábitos, às vezes a princípio bem aos poucos, né? Mas às vezes tem alguma mudança. Por exemplo, tem pessoas que nunca pensaram que uma oração, que diante de um problema teria que buscar a Deus em oração. Ela nunca aprendeu isso. Aliás, a gente lá na religião, lá fora, quem veio da religião tradicional, a gente não se preocupava, passava um problema, a gente tinha certa preocupação, mas o que menos esperava é, eu vou orar para Deus mudar. Algumas pessoas muito religiosas dizem, não, eu vou fazer uma reza, mas a maioria nem isso lembrava. Só que, quando você está vivendo, crendo no Evangelho, você sabe que a oração tem poder para mudar situações. E qualquer luta que nós passarmos, nós colocamos diante de Deus em oração. A pessoa que está convivendo com você, à medida que ela vai convivendo essa atitude sua, às vezes ela também já começa a acreditar nisso aqui, já começa a crer. É normal, às vezes a gente vê pessoas cristãs, às vezes vindo à igreja trazendo pedido de oração da pessoa da família que não é cristã, ou às vezes até a pessoa que não é cristã falando para ela, ora por mim lá na sua igreja. Não é verdade? Às vezes a pessoa faz isso. Por quê? Porque ela vê você orando. Então, aquele hábito que você tem, ela começa já, de uma forma inconsciente, ela começa a pegar alguma coisa. Então, alguma coisa já está mudando aqui. Ora por mim lá na sua igreja. Ora por isso. Ora para mim. Quantas pessoas já me falaram, pessoas que nem vêm à igreja, que não quer nada, mas não sabe. Ora por mim. Essa coisa. E na convivência, se a gente realmente estiver crente em Jesus, porque quando nós estamos crentes em Jesus, não é quando nós estamos apenas confessando,
mas quando nós estamos obedecendo. Porque aquilo que você crê, acredita, dá crédito, e você acredita que é bom, você passa também a praticar. Toda pessoa que realmente crê em Jesus, crê verdadeiramente, não é aquele que confessa, faz uma confissão fria, morta, mas aquele que realmente crê, ele passa a andar na palavra, ele passa a obedecer a palavra. Por quê? Porque ele crê que agindo daquela forma, ele vai viver a bênção de Deus. Então quem está convivendo com ele acaba vendo os hábitos dele, e de repente a pessoa começa a adquirir os hábitos também, com a convivência, conviver verdadeiramente. Ela vai. Agora, lógico, isso tem que ser verdadeiramente o crer, porque a maioria das pessoas confessa que crê em Jesus, mas não crê. A sua atitude é totalmente diferente. Por exemplo, só para você entender, eu já contei esse caso aqui, daquele senhor lá de Fortaleza, que ele chegou em casa e viu a mãe dele arder de febre, e ele disse que a família desesperada, e ele foi lá, falou para a mãe: eu vou orar pela senhora, vai ser curada. E ela ficou curada. Ele orou, foi embora para casa, quando ele voltou, ela estava curada. E ele falou para mim, quando eu comecei na igreja, meus irmãos souberam que eu agora era crente, e meus irmãos zombavam de mim, se afastaram de mim, não iam na minha casa. Aí ele disse, eu ia lá na casa deles, via que eles estavam com problemas, falava para ele, deixa eu orar por vocês. Eu orava, Deus abençoava. Quer dizer, estava crendo, né? Aí ele falou, pastor, hoje meus irmãos que antes nem comigo queriam falar, porque eu me converti, hoje eles, quando passa qualquer luta, eles correm na minha casa para mim orar. Então quer dizer, já estão crendo, né? Já estão crendo, só está precisando pegar o caminho da salvação. Mas já existe um trabalhar. Quer dizer, a atitude dele resolver, de crer e resolver problemas ali diante de Deus em oração, fez com que a sua família, vendo aquilo, já começasse a caminhar, mesmo que aos poucos, mas já estava procurando uma caminhada de fé, já está crendo. Então, às vezes a gente diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, aí a gente já queremos, não, eu creio e no outro dia está todo mundo convertido. Mas é a nossa fé que nos leva a boas obras, que nos leva a ter um testemunho de vida, que nos leva a viver, a receber bênçãos de Deus, que vai fazendo o trabalho das pessoas serem transformadas, serem mudadas, passarem a crer também. E de repente isso aí Deus vai trabalhando. Lógico que alguns ainda ficam resistindo. Eu estava até conversando com o irmão, agora aqui na Páscoa, que ele se reuniu com a família, domingo de Páscoa, e domingo de Páscoa o pessoal costuma dar ovo de Páscoa de presente, né? E nós que somos cristãos, nós sabemos que não tem nada a ver chocolate e ovo com Páscoa, que a Páscoa é uma festa judaica e simbolizada no cristianismo. Na festa judaica da Páscoa, o que tinha ali de alimento era o cordeiro que eles matavam, sacrificavam, que lá na frente fica representado por Jesus morrendo na cruz do Calvário, como a Bíblia diz, o nosso cordeiro pascal, que aquele cordeiro representava a libertação do povo de Israel do Egito. Então ele falou que a família dele, que não é convertida, eles se reuniram e chegou na hora, foram dar um presente para ele. Ele estava falando para mim, e a netinha dele mandou a netinha entregar. Ele disse que entregaram uma caixa, né? Uma caixa, uma embalagem de presente, e ele disse que quando abriu a caixa estava vazia. Quer dizer, se esperava que tinha um ovo de Páscoa de presente, só que não tinha nenhum ovo de Páscoa. Aí ele abriu vazia, só que na hora que ele abriu a caixa vazia, eles começaram a cantar um louvor para ele. O louvor que ele me falou foi... O que, meu Deus, agora me fugiu a memória.
Isso aqui fala da ressurreição de Cristo. Agora me fugiu a memória. O que é isso? Eles veem ele orando, buscando a Deus, ele vê ele sempre falando da palavra de Deus. Então eles entenderam, mesmo a família não sendo convertida, mas eles entenderam. Ovo de Páscoa não tem nada com Páscoa. A Páscoa para ele não é um ovo de Páscoa. A Páscoa para ele é a ressurreição de Jesus. Então você veja bem, a convivência daquela família que não é convertida com o pai que é convertido, com a pessoa, com ele que é convertido, fez com que ele já percebesse o que era a Páscoa. Então o que eu quero dizer? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é que você vai crer hoje, eu creio que minha família está salva e no outro dia estou tudo convertido. É a tua prova de fé. E a nossa prova de fé é o quê? É o nosso dia a dia. Se a gente realmente estiver crendo e levando a sério, com o nosso testemunho. Aí entra esse lado do nosso procedimento na palavra de Deus. Podemos pegar até aquele conselho que Paulo deu para as mulheres em relação aos maridos, que ele diz assim: olha, as mulheres que se convertiam, mas o marido se converteu, e se vocês não ganharem eles com palavra, mas que o vosso procedimento seja tão santo que eles percebam e se convertam sem palavra. Quer dizer, que eles vejam as boas obras de vocês, quando vocês são quando a confissão de fé de vocês é verdadeira através do procedimento de vocês. Isso hoje, naquela época, Paulo falou isso, Paulo não, Pedro, né? Foi Pedro que escreveu isso. Pedro escreveu isso para as mulheres, porque naquela época, geralmente, quando o homem, naquela época a família acompanhava muito o dono da casa, o marido, né? O pai. Então, quando o homem se convertia, era fácil a família aderir àquela fé, porque naquela época tinha muito essa coisa do patriarca, de conduzir a família. Hoje nós vivemos num tempo mais difícil, onde as pessoas vivem com a liberdade mais, ninguém segue pai nem mãe. As pessoas hoje são mais liberais. Então o pai se converte, mas a família não vai junto. Então ele tem que ganhar a família para Cristo. Aí ele vai ter que ganhar. Se ele não ganhar com palavra, ele vai ter que ganhar com bom procedimento. Eles têm que ver a mudança dentro dele. Então isso é uma forma, com procedimento, com as boas obras. A nossa fé, o nosso crer, ele tem que se mostrar às pessoas que estão ao nosso redor, através da nossa prática, no dia a dia, de boas práticas, de mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. E tem um lado também do crer, aquele crer de fé para receber bênçãos, porque isso também vai ajudar a família a entender que Deus existe, que Deus é verdadeiro, sua fé é viva. Vai aprender eles a buscarem a Deus também. Porque, por exemplo, se eles não verem nada acontecendo, então eles vão ver que você é só mais um religioso. Mas se eles verem Deus fazendo na sua vida coisas incríveis, então eles vão também começar a esperar ele. Ele orou, aconteceu isso, então eu posso também buscar. Então o teu crer também tem que causar mudança no teu comportamento, na tua maneira de ser, novos hábitos, bons hábitos agora. Se você tiver algum errado, lança ele fora. Esse crer vai te deixar, porque a palavra te ensina. Quer ver? Uma mudança que deve existir em muitas pessoas, que o evangelho, o crer tem que produzir essa mudança. Sabe a pessoa, aquela chamada pessoa que diz de pavio curto? Que é aquela pessoa que você nem termina a palavra, ela já está estourando. Ela já está, quando ela pensa, essa pessoa vai dizer isso, aí ao contrário, ela já está estourando, e de repente ela cria confusão rapidinho. A palavra de Deus tem que produzir nela uma mudança nisso, ela parar de ser esse pavio curto, essa pessoa dessa maneira, que se ira,
rapidinho por coisa nenhuma. Por quê? Porque a palavra nos ensina. Ela diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. E até diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem gente que se ira fácil. Tem gente que fala antes de terminar. Se ele, por exemplo, a pessoa diz assim: olha, você. Aí ele imaginar, ele vai dizer: você não presta, ele já está xingando o outro nem terminou a frase. Aí eu não ia nem falar isso. Tem gente que é assim, né? Porque você nem termina a frase, ela já está imaginando que você ia dizer uma coisa que ela esperava. Então, às vezes nem seria isso. Às vezes a pessoa diz outra coisa. Eu vou só para você entender o quanto é terrível você não ouvir as pessoas falarem. Principalmente se você aprontou alguma coisa e você estiver errado e você, sabe, porque a pessoa vai me chamar a atenção. E tem gente, às vezes, quando faz isso, a pessoa já se prepara, já se arma, né? Então, também eu vou dar uma resposta daquelas. Quando eu não era convertido, era beberrão, viciado em bebida. E eu lembro que um dia eu fui trabalhar, mas altamente alcoolizado. Era um desses feriados, eu reuni com os amigos, depois fui trabalhar. Eu trabalhava à noite, de segurança. E eu trabalhava armado. E durante o dia tinha 3 seguranças na empresa. Então tinha 3 armas, né? À noite só eu que trabalhava. Então tinha minha arma que eu trabalhava, pegava de um e ficava 2 na reserva. E quando o cara bebe, a cabeça dele é perturbada. E o que ele pensa na mente, ele fala. Aí eu cheguei no trabalho, quando eu chegava, os 3 iam embora. À noite ficava só eu. Aí eu cheguei no trabalho, todo mundo foi embora, guardou as armas. Aí eu peguei a arma que eu trabalhava e 2 ficaria guardada, não tinha um armáriozinho que a gente guardava as armas. Aí eu pensei, né, cheio do álcool, aí eu pensei, eu vou colocar as 3 armas, ficar igual aqueles cowboy de filme de Bang Bang. Já estava com uma, coloquei outra do lado, outra do outro, que eu falei, eu vou ficar armado aqui à noite inteira com as 3 armas. Se alguém entrar aqui, eu descarregar uma, tem a outra, logo a outra. Coisa de bêbado mesmo. Você vê. Só que eu fiquei, porque eu falei, não vai vir ninguém aqui na empresa. Era final de semana. E final de semana eu fechava e ficava ali fechado na empresa. Porque eu falei, se tiver gente, eu não posso fazer isso, que os caras vão dizer, pô, o guarda ficou doido, esse cara tá maluco. Só que eu quebrei a cara naquele dia. O gerente da empresa, que era genro do dono da empresa, ele veio com a família pegar alguma coisa no escritório. E quando eu abri o portão, tudo daquele jeito. Aí o cara, quando olhou, viu aquilo, o cara pensou, esse guarda tá bêbado, tá dessa forma. E o cara tinha me dado um crédito danado, porque ele tinha escolhido a dedo os seguranças que ia ficar ali na empresa, que ele achou que eram os bons. E eu fui um que foi escolhido por ele. Aí aconteceu assim, ele pegou o carro, foi embora, não falou nada, não ia falar mesmo. O cara já tá desse jeito mesmo. E eu fui também, terminei meu turno, fui para casa. Aí ele chegou, falou, durante o dia, ele falou com o guarda do dia, segurança do dia, falou assim, puxa, eu cheguei ontem aqui, o Cruz estava bêbado, rapaz, o cara estava feio. Você acredita que o cara está com as 3 armas na cintura? Rapaz, coisa terrível, escolhi o cara, o cara falou, o gerente falou, pô, confiei no cara, escolhi o cara para ser o cara da noite. Aí quando eu cheguei, um colega da empresa falou para mim, disse assim, olha, te prepara que a bronca vem. O gerente, ele veio, ele viu, você estava ruim, né, negócio à noite? Eu falei, tá. Ele disse, então te prepara que ele vai... E ele era meio bruto, né? Ele vai pegar você hoje de jeito na... Eu não sei não se você fica na empresa, não. E era para mandar embora mesmo. Trabalhar armado, ainda mais bêbado, você imagina só.
Aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei preocupado, o que eu vou falar? Eu tinha duas preocupações comigo. Uma preocupação é que o cara tinha me escolhido lá dentro, tinha confiança. Eu falei, puxa, eu feri a confiança do cara. A outra é que eu falei, pô, o cara vai falar um montão de bobagem. Aí eu pensei, não, quer saber? Eu estou errado. Então, mesmo se ele me manda embora, eu vou sair numa boa, vou aceitar qualquer coisa que ele fala. Aí, tudo bem, eu trabalhando, e ele também trabalhando lá, e passava, e eu olhava, e daqui a pouco ele vem. O cara, quando tá errado, fica até com medo que o cara se aproxime. Aí, quando terminou o turno, ele terminou esse trabalho, ele veio, já para ir embora, ele veio falar comigo. Aí disse, oi Cruz, tudo bem? Aí, tudo bem. Você estava ruim ontem, né, cara? Aí, a desculpa do bem, isso aqui ontem, uma festinha de aniversário, ultrapassei um pouco. Aí ele falou assim, rapaz, eu convenci a diretoria de ficar com você à noite. Eu confiei em você, rapaz. Você traiu minha confiança. Você traiu minha confiança, cara. Ontem, veio minha esposa, que a esposa dele era a diretoria, tudo viu como você estava. Aí ele olhou para mim e disse assim, cara, e agora? O que eu faço com você? Aí eu falei assim, o nome dela é Luiz, eu falei assim, seu Luiz, o senhor pode fazer o que quiser, porque eu errei. O senhor pode fazer o que quiser. Eu respeito o que o senhor fez. Aí ele disse assim, cara, você promete fazer mais isso? Eu falei, prometo. Então eu vou te dar uma chance. Nossa, aquilo me machucou por dentro. Foi pior do que dar uma bronca. Porque ele tinha me dado confiança e ele me falou sem brutalidade. E eu esperava que ele era bruto, que ele ia com brutalidade. Eu fiquei naquela empresa até me converter e sair e vir para a obra. Eu bebia todo dia, mas nunca mais fui trabalhar bêbado. Com respeito àquele cara. Eu pegava outros horários para beber, fazia tudo, mas não vou mais. Por causa daquele homem que ele tratou. Agora, o que eu quero dizer para você, quando ele começou a falar, se eu tivesse pensado, ele vai dar bronca comigo, então já vou entrar também rasgando. Eu tinha perdido o emprego, eu tinha arrumado confusão, mas não. O que eu quero dizer, agora isso era um pecador, agora eu quero dizer a gente que estamos convertidos ao Evangelho, que confessamos que cremos no Evangelho, nós temos que pegar a palavra. Aquela pessoa que diz que é pavio curto, que quando alguém vai falando já vai estourando, ela tem que dar esse bom exemplo. Não, espera aí, eu vou usar a palavra, vou viver o que a palavra ensina. Você é essa pessoa, para a pessoa da minha família ver que houve mudança em mim. Então, crer no Senhor Jesus, que leva a salvação para a nossa família, é isso, eu vou terminar já. O que eu quero que você entenda é a gente crer a ponto que esse crer produza em nós mudança no nosso comportamento e, lógico, também mudança de fé de sermos abençoados, para que a família venha vendo o que vai acontecer na convivência conosco, eles venham aprendendo bons hábitos conosco, até eles chegarem também a se renderem ao Evangelho. Porque se não acontecer isso, se o nosso crer for só uma confissão vazia, sem mudança, sem prática nenhuma, que as pessoas não vejam nada, vai ser difícil deles se converter também através de nós. Vai ser difícil dessa palavra se cumprir. Crer no Senhor Jesus, será salvo na tua casa. Então nós vemos que isso aqui não é uma coisa, você creu e amanhã mudou tudo, mas é você crer a ponto de você crer, viver a palavra, obedecer a palavra, desfrutar das bênçãos, e isso, aquela família, porque a família que trata aqui é a tua casa, aqueles que moram com você, eles verem isso aqui
e eles irem aprendendo esses bons hábitos que estão em você, e essa fé também, até no sentido também de ousadia, de usar o poder de Deus, para eles irem se alimentando disso através de você, a ponto que vai chegar um dia que eles também vão estar crendo, vão estar na fé, e Deus possa fazer a mudança. Porque aquelas pessoas adquiriram hábitos, comportamentos contrários, mundanos, com a convivência com o mundo, às vezes com a convivência com você mesmo antes de ser convertido. Agora a gente tem que aprender algo novo de você. Amém, Jesus? Espero que tenha ficado explicado isso aqui. Agora vamos fazer a oração da família.